Marcos, capítulo 15, versículo 21. Amém? Então vamos ler o texto que diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui nesta manhã, vocês também que estão acompanhando esta transmissão pela página, eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, uma mensagem que traz o tema: o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Amém? Você pode repetir comigo? Repita: o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Amém? Nós vemos aqui que esse texto, ele fala sobre a crucificação de Jesus. E no cenário do Calvário, entre soldados e multidões que estavam ali, multidões hostis, e nós vemos ali então que do meio daquela multidão hostis emerge um personagem improvável, um homem chamado Simão o Cirineu, um homem aparentemente anônimo, mas que por um ato de compaixão, mesmo forçado, como diz o texto, ele se torna um retrato vivo do verdadeiro discípulo de Jesus, ou discipulado. E a experiência de Simão vai muito além de, podemos dizer, um auxílio físico, mas ela ali se transforma num símbolo espiritual, num símbolo de chamado, um símbolo de entrega e também de transformação. Aleluia. E nesta manhã, através deste texto, nós vamos mergulhar nessa passagem sob a luz da palavra de Deus e compreender as profundas lições que ela nos traz. Simão, nós vemos aqui pelo texto, ele foi surpreendido por um chamado, e podemos dizer um chamado divino. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, diz o texto. E a palavra obrigaram, ela indica o que? Uma imposição autoritária, comum na prática romana daquela época. E Simão, ele não se voluntariou, mas ele foi compelido. Contudo, por trás da imposição humana havia um grande propósito, um propósito divino, porque ele não estava apenas passando,
ele foi posicionado por Deus, porque foi Deus que posicionou ele ali. E aquilo que parecia casual, ou quem sabe até incômodo, foi orquestrado por Deus, foi orquestrado pelo céu. Simão, lhe vindo do campo, como diz a palavra do Senhor, ele representa o homem comum, que é retirado de sua rotina para viver algo extraordinário com Deus. O encontro com a cruz não foi planejado por ele, ele não planejou nada, mas foi permitido por Deus. Deus permitiu. Deus, ele interrompe as nossas rotinas com chamados, e chamados inesperados. Aquilo que parece obrigação pode ser, na verdade, uma oportunidade para se envolver com o reino de Deus. Aleluia. Está no lugar certo, mesmo sem intenção, pode nos conectar com o plano eterno de Deus para nossas vidas. Porque Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o nosso coração pode até planejar, aleluia, um caminho, mas é o Senhor que vai dirigir os seus passos. É o Senhor que dirige os nossos passos. E nesta manhã o Senhor está te posicionando, mesmo sem você perceber, mesmo sem você compreender, mas o Senhor está te posicionando nesta manhã, porque um momento inesperado será o ponto de virada para a sua vida espiritual, assim diz o Senhor. A hora que você menos estiver esperando, será um ponto, aleluia, de virada para a sua vida espiritual, assim diz o Senhor. E nós vemos aqui que Simão, ele tocou na dor de Cristo, e ele foi marcado pela cruz. É profundo isto, meus irmãos. Em Lucas capítulo 23, versículo 26 diz: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. O que me chama a atenção, o detalhe, para que a levasse após Jesus, invoca sobre o conceito de discipulado, porque Jesus nos chamou para ser discípulo dele. E a palavra após é a mesma usada por Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23, que ele diz lá: siga-me, siga-me. Porque o texto, ele conecta o ato de Simão ao segmento espiritual de Cristo, de Jesus. Aleluia. Ao carregar a cruz,
Simão não apenas ajuda, mas naquele momento, através deste ato, ele compartilha a dor do Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque o seu corpo sente naquele momento o peso da cruz, a sua alma sente o impacto do sangue, do suor e da angústia de Jesus Cristo de Nazaré. E esse momento o transforma de espectador em participante da história da redenção. Oh, aleluia. Porque quando nós aproximamos da dor de Cristo, não saímos ilesos, porque a verdadeira espiritualidade, ela passa por tocar na cruz de Cristo, porque muitos querem a glória da ressurreição, mas poucos querem sentir o peso da cruz. Oh, aleluias! São muitos querem a glória da ressurreição de Cristo, mas são poucos os que querem sentir o peso da cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ramanto e decanta la masteribe clama la baia. E nesta manhã, Deus está te chamando. Deus está te chamando nesta manhã para uma experiência profunda com a cruz de Cristo. Aleluia. O que te marcará de dor agora será o teu testemunho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. E Simão, ele representa aqui os improváveis. Simão, ele representa os excluídos. Aleluia. Mateus capítulo 27, versículo 32 diz: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão. A este obrigaram a levar a sua cruz. Simão era sirineu, como diz o texto, natural de Cirene, na Líbia, no norte da África, um estrangeiro. E isso nos aponta para a inclusão de gentios no plano da salvação, no plano redentor. Porque o texto diz: encontraram um homem. Uma descrição simples, quase insignificante, mas Deus vê além. Deus vê além. Porque a escolha de Simão, ela revela que Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele usa quem ele quer, independente da origem, cultura ou passado. Deus usa quem ele quer, porque o plano da redenção não está restrito aos círculos religiosos. Não,
aqueles que parecem fora do sistema, podem ser instrumentos essenciais no reino de Deus. Oh, aleluias! Porque Deus ama, Deus surpreende os sistemas humanos, usando até mesmo os excluídos, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Não importa de onde você vem, não importa a sua cor, não importa o seu sotaque ou a sua história, há um lugar para você na história de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. O mundo pode não te reconhecer, as pessoas podem não te valorizar, mas Deus já te separou para algo grande. Deus separou você, porque Ele vai te levantar no meio do desprezo e fazer de ti um sinal de redenção, diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar. Orianda Labaia. Simão, ele gerou uma descendência alinhada com Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 21, a parte B diz: pai de Alexandre e de Rufo. A menção dos filhos de Simão não é aleatória, não é. Rufo é mencionado em Romanos 16, 13, onde diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo. E isso indica que a experiência de Simão impactou profundamente até mesmo a sua família. A sua família. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Preste bastante atenção nisto. Quando um pai, uma mãe tem um encontro com Cristo, sua casa é transformada. A sua casa é transformada. Quando um pai, uma mãe tem um encontro real com Jesus, a sua casa é transformada. Pode louvar. A cruz que Simão carregou não ficou apenas em suas costas, ela entrou em seu lar, moldou seus filhos e fez a sua família ser reconhecida pelos apóstolos. Oh, aleluia! Seu compromisso com a cruz hoje, preste atenção, isto é forte, é profundo. O seu compromisso com a cruz hoje moldará o destino de seus filhos. Orianda rasturi me clama labaia. Aleluias! Não existe legado maior que deixar filhos
que amam e servem a Deus. Não tem legado maior do que este, porque a fé não deve parar em você, mas ela precisa se tornar uma herança para a sua descendência. Oh, aleluias, glória a Deus. Salmo 112, versículo 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A tua geração será abençoada, aleluia, a sua descendência será poderosa. Deus está nesta manhã liberando uma unção espiritual sobre a sua casa. Deus está nesta manhã liberando uma herança espiritual sobre a sua casa. O que você vive hoje será a fundação para gerações, firmada em Jesus Cristo de Nazaré. Pode bater palma, glorifica e exalte o nome do Senhor. Deus é tremendo. O Simão, ele nos ensina o verdadeiro significado do discipulado, de ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus não chamou ninguém para ser apenas cristão, mas Jesus chamou para ser discípulo. Discípulo. Lucas 9:23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus, nós podemos dizer que é um convite radical. Ele diz: negar-se a si mesmo. E negar a si mesmo significa abdicar da vontade própria, renunciar à vontade própria, tomar a cruz. O que significa, pastor? Tomar a cruz. Tomar a cruz e aceitar o sofrimento, a vergonha e o custo de seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. É isto que significa tomar a cruz. Significa aceitar o sofrimento, significa aceitar a vergonha e o custo de seguir a Jesus, porque tem um custo. Aleluias. E você está disposto a pagar este preço? Está disposto, aleluia, a negar a si mesmo? Está disposto a abdicar a sua própria vontade para seguir a Jesus, tomar a cruz? Aleluia. Simão, aqui nós vemos que Simão, ele é o protótipo do verdadeiro discípulo, do verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não apenas ajudou com a cruz, mas ele seguiu a Jesus carregando-a. Ele não apenas ajudou, mas ele seguiu Jesus carregando-a. Isso aponta para uma vida de rendição a Cristo, para uma vida de perseverança, para uma vida de coragem, mesmo diante da dor. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a dor, nem o sofrimento,
nem as perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Ore canta alabaster e me clama alabaia. Aleluias. E ser discípulo não é carregar um título. Ser cristão não é carregar um título, é sobre carregar a cruz. Porque é fácil eu chegar aqui e falar: eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou disposto a negar-se a mim mesmo. Ser cristão não é apenas carregar um título que é cristão. Ser discípulo não é apenas carregar um título. Ser pastor não é apenas carregar um título, mas é sobre carregar a cruz. Alamanto e decanta alamaster e me clama alabaia. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? A fé que não suporta peso não produz transformação. Aprenda isto, guarda isso no seu coração. A fé que não suporta peso, não suporta luta, não suporta dor, não produz transformação. Não produz. Porque para produzir transformação, ele tem que suportar o peso, tem que suportar o processo, tem que suportar as batalhas. Porque cada luta, cada batalha que você suporta está produzindo transformação na sua vida. Aprenda, não desista, não abandone a sua cruz. Não abandone, não queira cortar a sua cruz pela metade. Não, carregue a sua cruz, suporte o peso, suporte a luta, suporte, porque isto que você está passando na presença de Deus não é em vão. Está produzindo transformação na sua vida. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus, ele se entrega totalmente a Ele. É uma entrega total, mesmo que isso custe conforto, mesmo que isto custe reputação, mesmo que isto custe até mesmo a sua vida, mas seja um fiel seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, bate palma, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Guarde este versículo. 2 Timóteo 2,12: se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Então vale a pena sofrer com Cristo? Sim ou não? Aleluia. Agora, se nós negarmos a nossa cruz, se nós renunciarmos a nossa cruz, Ele também nos negará no último dia. É a realidade, meus irmãos. Porque muitos querem ser cristão, querem ser chamado de cristão, mas não estão suportando o peso da cruz. Por isso que hoje nós vemos pessoas dentro da igreja, pessoas fracas, pessoas cheias de não me toque, porque não estão suportando o peso. Mas tem que suportar o processo. Peça para Deus que Ele vai te fortalecer, porque o verdadeiro seguidor de Jesus, ele se entrega totalmente a Cristo.
Aleluia! E Deus está te chamando. Deus está te chamando para um discipulado profundo. Aleluia! Porque a cruz que hoje pesa sobre ti será teu testemunho de vitória. Oh, aleluia! Eu vou repetir para você: a cruz que hoje pesa sobre ti será o teu testemunho de vitória e autoridade espiritual sobre a sua vida. Pode adorar, bate palmas, glorifica. Oh, aleluias! Glória a Deus. Já vou concluir a mensagem. Simão o Cirineu, ele não buscou a cruz, mas ele foi escolhido por ela, porque aquilo que parecia uma imposição, naquele momento revelou-se como um grande privilégio para ele. Um grande privilégio, porque ele saiu do anonimato e ele entrou na eternidade. Entrou na eternidade, impactando a sua casa e nos ensinando que todos somos chamados a carregar a cruz e seguir a Cristo. Todos, sem exceção, somos convidados, somos chamados a carregar a cruz e seguir Jesus. Meus irmãos e irmãs, que possamos, como Simão, dizer com a vida: estou pronto para levar a cruz e seguir até o fim. Amém? Levante as mãos, levante. Diga assim, ó: estou pronto. Está fraco, desse jeito não está não. Repita: estou pronto para levar a cruz e seguir até o fim. Bate palmas e glorifica e exalte o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em teu coração aqui nesta manhã. Amém?